Olá, galera, aquele bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos assistem ao nosso canal Verdades ou Não sobre a Bíblia. Hoje, em 31/8 de 2025, exatamente às 11 horas, iremos fazer o nosso próximo vídeo em que será falado sobre templo. Eu poderia hoje estar tratando de dízimos e ofertas, sobre trindade e outros temas, mas há 2 dias atrás encontrei com um amigo meu e disse: Bauri, templo do tal pastor está diminuindo a clientela. Eu digo, então vamos tratar logo sobre templo. E sobre os anúncios aí que nós vemos nas redes sociais, sobre o terceiro templo que já está próximo de ser edificado, mas tem que, se for para sair mesmo, vai ter que ser quebrado, destruído o Domo da Rocha lá em Jerusalém, né? Vamos lá. Este é um dos vídeos, o vídeo que eu mais peço para vocês que acreditam junto comigo que Deus não mata, que Deus não é trindade, que Deus não é o que está aqui descrito na Bíblia, conquanto bate algumas coisas com que o próprio Deus deve ter dito, e Baal Peor se aprimorou para fazer isso aqui usando o nome de Deus, porque Baal não é Deus, Deus é só um. Antes de nós começarmos as falas sobre templo, eu queria que vocês refletissem aí em vossas Bíblias, no livro de Isaías, capítulo 45, onde traz o seguinte aqui, como se fosse Deus entregando a Ciro, um dos ungidos, as nações, né? Dando comando para Ciro, assim como deu o comando, segundo a Bíblia, o nome de Deus. Isso aqui não é ele, não. Para Nabucodonosor. Nós vamos tratar de Nabucodonosor, vamos tratar também de passagem do Sansão da Bíblia, para vocês refletirem se Deus ia dar poder para um homem, antes do nascimento, pegar um pedaço de osso de leão e matar 1.000 pessoas, né? Fiquemos atentos para o livro de Atos. Nós vamos desmascarar muita coisa sobre o tempo no livro de Atos. Mas vamos ver aqui o que está aqui escrito em Isaías 45, especificamente no versículo 7. Como se fosse Deus dizendo: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Bom, aqui está escrito dessa forma, acredito em qualquer outro idioma, né? Se mudar alguma palavrinha, mas o contexto deve ser o mesmo. Você aí que nos assiste acha que Deus realmente cria conflitos, criou as trevas? Deus não fez filho demônio, porque se Deus fosse isso aqui, ele seria o pior demônio do universo. Deus fez filhos santos lá no céu. Por isso que eu digo, o anjo é santo. E nem ele, nem o próprio Deus, ao meu ver, pelo que aconteceu comigo, com o meu corpo, que ainda é sacrificado em si, porque eu tenho sim não só gotículas, em si um oceano de sangue em todo o meu corpo, quando eu me lembro do que houve comigo. E se o inferno não existir, ou vai ser criado, não valia a pena eu ter vindo ao mundo, porque eu sofri muito e Deus não quer isso para ninguém, né? Então você reflita aí. Mas vamos tratar sobre templo. Opa, pastores, padres, todos os pregadores, isso aqui muita gente sabe. Eu não estou chamando nenhum de vocês de analfabetos, estou um pouco de burros, porque muita gente não lê a Bíblia. Pega a Bíblia, bota debaixo do braço, vai assistir uma missa de domingo, que é gostosa, eu também assistia, e vai assistir cultos, principalmente culto pentecostal, onde ainda eu vejo uma energia muito forte, de onde eu gostei muito. Mas tem que para quem não lê a Bíblia. Primeiramente, vamos tratar de 2 Samuel, onde tem uma conversa de Davi com o profeta Natan, que queria fazer uma casa para Deus, reconhecendo o conforto, como se fosse Deus tendo dado para ele, né? E deu, que é chamado aqui de descanso. Então Davi queria fazer uma casa para Deus, e devido a ele ter sido muito sanguinário, né? Assassino, querendo ou não, matar toda hora, como os demais reis aqui, em todo o contexto da Bíblia. Inclusive o maior assassino da Bíblia é o nome de Deus, não é o Criador. E Deus, o que é chamado Deus aqui, chega a repreender Davi, dizendo que, e puxando a coisa que fez, como se fosse o próprio Deus matando e dando alívio, que ele não poderia fazer uma casa para ele, que desde quando ele tinha pedido casa para alguém, né? Já que ele vinha trazendo, se fosse Deus, o povo desde o Egito, naquelas pragas horríveis, como se fosse Deus brincando de ser Deus. Então, chega a se perceber nitidamente em 2 Samuel
capítulo 7, versículo 10 a 13, se afirma após a morte de Davi, né? Aí vem a casa para sempre, onde entra o Salomão. Então, quando Davi vai, né, se despedindo da vida, o filho dele, como se fosse o próprio Deus, dizendo que faria uma casa para ele e que o trono seria perpétuo, né? E depois de Salomão, você percebe nitidamente ainda nessa leitura que o que é chamado Jesus, né, como raiz de Davi, você percebe nitidamente a leitura no que está escrito em Apocalipse 22, versículo 16. Vejam aí em vossas Bíblias, Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então está aqui confirmando que depois do Davi vem toda essa descendência para chegar no que é chamado Jesus. E já se percebe também que muitas contradições, novamente, quando você se lembra de Hebreus 1 e João 1, onde, se vocês aí forem perceber, qualquer pastor, qualquer pregador, se tiver coragem de fazer um vídeo onde é descrito aqui como o plano de Deus, vocês irão perceber nitidamente, você que nos assiste, concorda que Deus não mata, que não é trindade, jamais é um latrocida, como está aqui descrito, que se fosse para ver isso, seria Deus já saber quem ia morar no céu e quem ia para o inferno. É um jogo de xadrez, porque aqui, né, algumas passagens bíblicas falam, ainda em Apocalipse, já se passaram as primeiras coisas. Como também fala no livro de Atos, o próprio Paulo diz, né, como se fosse Deus dizendo que ele já havia escolhido os seus eleitos para morar lá no céu, se fosse Deus, desde antes da fundação do mundo. E você aqui que nos assiste concorda que Deus teria dado um cordeiro, que quer dizer que foi Jesus, para ser crucificado antes da fundação do mundo, era já saber o que ia acontecer. Não é? Então eu digo aqui para vocês que nos assistem que Deus, o Todo-Poderoso, nosso Pai, o Criador, Deus não daria nenhum morcego para ser crucificado, pessoal. Vocês que nos assistem, avalie o chamado Jesus Cristo. Eu tenho muita pena deste homem pelo sofrimento que ele teve, do que está aqui descrito. Muita pena mesmo. Só Deus sabe onde está o corpo deste homem e as trevas abaixo de Deus, porque lá em cima não está. Não vem nem o corpo em carne. Fora as contradições daqui com Deus no corpo, suponhamos. Fora as contradições aqui do livro. Mas muita gente acredita e dizem por aí, já ouvi várias vezes, Bauri, Deus quis se fazer carne para sentir o sofrimento humano. Quem nos fez? Tem prudência? Maria é mãe de Deus? Deus tem mãe por acaso? Deus quer para alguém rogar para ele dar vitória? Espera aí. Mas vamos lá, no livro de 2 Samuel, você pode ler aí em vossas Bíblias, capítulo 7, do versículo 13 a 17. Mas você observa e frisa bem aí no que está tido, no versículo 14, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. O que é chamado Jesus é ameaçado, como se fosse o próprio Deus repreendendo e ameaçando que se fugisse da rota, se fosse se desviar de que eu chamo de chicote, o que é chamado Deus iria castigar o próprio chamado Jesus na Bíblia. Então daqui outra coisa infundável, para quem diz que Jesus é Deus em carne. Isso aí foi uma confusão muito grande que eu fiz no começo, muito verde, me sentia um menino até então, né? Mas vamos lá agora, como já foi mencionado, essa conversa do tal Davi, que existiu de fato, com o chamado profeta Natan, sendo garoto de recado, como se fosse de Deus, né? Anunciando o que é chamado de templo. Bom, pessoal, vou mostrar aqui as contradições sim 100%. Gente, lembrando que eu queria há poucos dias pagar uma pessoa para anunciar aqui na cidade de Pinheiro, que é onde eu mais resido, aqui em São Luís, mesmo sendo de São Bento, e meu pai, Clóvis Bauri, está tratando de saúde
ultimamente, mas Deus está na frente, ainda não sabe destes vídeos, nunca assistiu nenhum. Eu só peço a vocês de São Bento, quando forem compartilhar, que reverem meu pai, que não conversem com ele ainda, porque ele não sabe o que é isso aqui, ele não tem a mínima ideia do que é isso aqui, quando sofreu muito quando me via em manifestação, muito. Gente, se eu digo que José não habita nesta sala, então José não está presente, não vai haver presença nesta sala, né? Assim eu, como professor de língua portuguesa, consigo interpretar. Mas mesmo eu mostrando isso aqui, vai já talvez o vídeo pode não ser lançado hoje devido à internet. Às vezes ele é lançado no dia seguinte, após 2 dias, devido à internet, tem que lançar para o YouTube, que é exportar, para que o YouTube vai à prova, para depois lançar de novo para divulgar. Então às vezes pode ter esse pequeno empecilho, né? Mas vamos ver aqui. Se eu fosse tratar só sobre templo, pessoas que me assistem, eu estou tentando fazer aqui um resumo. Iria dar mais de 1 hora, que eu ia pegar várias passagens. Inclusive é bom vocês reverem aí em vossas Bíblias, como é que é muito engraçado, em Levítico 16, versículo 18 a 22, sobre o bode para expiar os pecados do povo de Israel. É o bode emissário. Não é que assim viu o bode expiar pecado. Não é que assim viu o bode perdoar. Está aqui. Como se fosse bode perdoando. O sacerdote vai, orava a cabeça do bode, um bode imaculado, não um bode virgem, para tirar os pecados de alguém, para quando estiver no deserto, o bode emissário morrer de sede e fome, para expiar pecado. Isso não existe, mas está aqui na Bíblia. E tem gente que acredita. Uma das passagens aqui em que fala de templo é Ezequiel 23, nós vamos já fazer aqui a leitura, versículo 36 ao 39. Gente, vocês podem pegar em suas Bíblias aí sobre a morte do Arão. Quem é que mandou tirar as vestes do Arão? Como se fosse Deus dizendo para Moisés tirar as vestes do Arão para colocar as vestes no Eliáser. Então, quem tirou o sopro de vida do Arão mediante a Bíblia? Quem foi? Foi eu? Também vejam aí quem tirou o sopro de vida de Moisés, já com 120 anos, para subir ao monte. Espia aí, Moisés. Olha a terra prometida com acepção de carne, acepção de povo, como se fosse para o próprio Deus. Aí depois é tipo como se fosse o próprio Deus sepultando a Moisés. Então quem tirou fôlego de vida, segundo a Bíblia aqui de Moisés e de Arão, pai, dizendo ainda, porque vocês não me santificaram quando eu mandei falar com a pedra para jorrar água para o povo que estava com sede. Então, como Moisés se injuriou devido aqui à Bíblia, pegou o cajado e bateu na pedra para a pedra sair água. Aí o que é chamado Deus se injuria, né? Tirou o fôlego como se fosse ele dos 2 irmãos, devido a essa desobediência. Se Moisés tivesse feito isso aqui, ao meu ver, Moisés seria um moleque para o que é chamado Deus na Bíblia, desde quando quebrou as 2 tábuas dos mandamentos, como se fosse de Deus, né? Mas vamos ler aqui, ó, Ezequiel capítulo 23, versículo 36 ao versículo 39. Todo tempo com batalha, com guerra, como se fosse Deus aqui, essa monstruosidade aqui descrita. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, você está pronto para julgar o Alá e o Olibar? Acho que deve ser essa a pronúncia. Mostre-lhes as suas abominações, porque elas cometeram adultério e nas suas mãos a culpa de sangue. Adultério com os seus ídolos e até os filhos que tiveram comigo. Elas ofereceram aos ídolos para serem consumidos pelo fogo. Consumidos pelo fogo, tá aqui. E fizeram mais isto. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Gente, sábado, segundo a Bíblia, quem profanou foi o próprio Davi. Ou vocês não conhecem essa passagem bíblica, não? Posso até ler depois, porque se é para ser sábado santo, será para ser, o próprio Davi comeu pão sacerdotal, que era para comer só sacerdote, com o povo que estava seguindo a ele, naquela perseguição que estava fugindo de Saul. Aí Saul jamais faria aquilo ali se fosse ele mesmo mandar matar logo 80 sacerdotes. Sabe nem o que estava fazendo? Então pouco Davi ia dar uma de doido lá na terra filisteia, né? Como está aqui na Bíblia, deu uma de débil, né? Se unir com outro povo para depois afrontar o próprio povo e depois voltar para, peraí. Mas está aqui.
Ainda em Ezequiel 23 agora, versículo 39. Pois havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário e profanaram o profanaram. Foi o que fizeram em meu templo. Está aqui falando de santuário, como se Deus tivesse santuário na terra. Teve até um rei aqui da Bíblia que sacrificou o próprio filho. Mandou queimar o próprio filho para oferecer para Baal-Peor. Nenhum ser humano normal, sã, não põe nem corda para se matar. Como o demônio botou corda no meu pescoço. Não sei se eu já cheguei a falar em vídeos. Fala em vídeo, gente. Eu vou depois, não vai dar tempo hoje. Eu vou tirar uma passagem. Eu não vou retirar o primeiro vídeo. Outro dia eu o revi. E esses ensinamentos que nós tivemos, que eu discordo, eu vou tirar umas 2 falas lá. Eu vou fazer uma retificação do que foi ensinado errado. Porque Deus não é isso. Do que eu vou falar depois. Gente, o demônio botou corda no meu pescoço. Isso aqui misteriosamente meu, a jugular foi aberta. Eu ainda vou contar muita coisa do que houve com o meu corpo. E hoje, mesmo tendo sofrido muito, eu não me arrependo de nada do que aconteceu. O demônio faz o ser humano chorar, rir, fora a mentira que toma a garganta, a mente diz aquilo que não é possível, que não provém do dono do corpo. Conquanto Deus permitindo, se Deus permitir, o espírito imundo, quando ocupa o corpo, ele toma conta do corpo todinho, porque o cérebro fica acoplado com o cérebro do demônio. É incrível. Então toma o seu comando da garganta, movimentos, tudo. Gente, o demônio foi me cegar. Eu vou voltar aquela parte de tempo, porque muita gente não sabe por que eu faço isso daqui. Se eu não fizer, eu sou covarde. É o vídeo que eu mais peço para compartilhar para as autoridades da terra. Ministério Público pode me investigar. Toda a justiça, não só do Maranhão, como da terra. Não há crime contra mim. Eu ainda vou falar do meu diploma do inferno, que é o mar de sangue, que dependendo de mim ainda hoje é perpétuo. Não há perdão que foi feito comigo. Porque se foi ser humano que fez isso comigo, foram seres humanos perversos. Uma perversidade sem fim. Não só comigo, como com toda a minha família. Eu vou contar depois o que houve comigo, mais na frente, do meu diploma de sangue. Eu não sou assassino, eu não sou monstro, eu nunca ameacei ninguém de morte. É assunto que envolve Bíblia e também envolve trevas. Eu vou contar mais na frente. O demônio tentou trazer faca, trouxe faca, bem assim, ó, no meu olho, diversas vezes. Minha mãe sabe disso. Espátula, aquelas ferramentas que pedreiro usa que pedreiro e pintor usa para amassar a parede, aquela espátulazinha, uma ferramenta. Tentou cegar meu olho esquerdo. Eu estava aqui trabalhando nesta casa, colocando um lavado no quarto de uma das minhas filhas, quando o demônio pegou meu braço, fez assim, ó, de vez, ó, para querer cegar meu olho esquerdo com uma espátula novinha. E Deus desviou meu braço, fez assim com o meu braço, e isso aqui meu bateu na testa, que o demônio trouxe para cegar meu olho. Diversas vezes, espátula, faca, tesoura, trouxe faca bem aqui, me cortou com lajota sem ser eu. Incrível. Parece mentira que eu estou contando aqui, mas é a mais pura verdade. Quando conto do mundo espiritual, só que eu consigo provar primeiramente é Deus. Agora só entende o que eu falo quem já foi... Quem já teve essa tristeza, que isso é uma prisão horrível, de perder os movimentos do corpo. Mas voltando aqui ao assunto, aqui está falando santuário, como se fosse de Deus aqui na terra, o santuário como se fosse de Deus aqui na terra, né? Então, aquilo que não habita, não há presença. Vamos agora para o livro de Atos, capítulo 7. Vamos começar a descascar aqui a banana sobre o templo, né? Onde fala bem assim, Atos, capítulo 7, versículo 44, nós vamos ler até o versículo 50. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram. Quando tomaram posse das nações, que Deus, como se fosse Deus aqui, ó, está o nome dele. Deus é um nome bonito, é o mais lindo do universo, é Deus, o nome dele é Deus. Como se fosse Deus, ele daqui, expulsou da presença dele, como se fosse Deus tirando com uma covardia danada através de morte, fosse Deus lutando diversas vezes,
matando os povos para expulsar as nações, para entregar uma tal terra prometida. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Aí vem aqui, o céu é o meu trono, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? Está aqui, no próprio contexto você já percebe contradições. Aí você dá uma lida na sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 2, onde o que é tido como Jesus aqui, ó, se refere à casa do Pai, no céu, né? Ou é pai e filho ao mesmo tempo ou não. Aqui é tido como se fosse, é uma literatura, porque em corpo humano ainda há muitos bilhões de espíritos imundos ocupando corpos humanos. E quando quer manifesta da pior maneira como foi em meu corpo. Eu vou tratar muito disso aqui ainda, mas na frente. Então, é como se fosse Deus, o Espírito Criador, tendo feito um filho antes da fundação do mundo, para depois ir por ventre da chamada Maria, para sentir chicotado e ser crucificado. Isso aqui não é de Deus, não. E fazer todas essas coisas como se já o soubesse. Pessoal, agora vamos fazer aqui uma leitura onde está bem mais esmiuçado aqui as contradições. E vamos ver as contradições do próprio Paulo aqui, se contradizendo, né? Fala em Paulo, vocês que assistem aqui, vocês acreditam mesmo que o que é chamado Jesus ia mudar o nome de Saulo para Paulo e dizer: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Ia cegar o homem. Tá aqui como se fosse Jesus cegando o próprio Paulo. E depois mandar ir a um homem chamado Ananias para dizer que lá ele seria curado da visão e seria batizado no que é chamado de Espírito Santo. Não era mais fácil Jesus ter batizado logo Paulo, que é chamado de Espírito Santo? Jesus ia chegar para uma árvore e Jesus ia amaldiçoar a árvore, dizer que nunca mais tu dê fruto, seque. Era mais viável Jesus fazer a árvore dar comida, dar frutos, né? Mas muita gente acredita, eu descreio isso aqui totalmente, não creio. Tampouco, quando vocês forem ler sobre ressurreição, vocês vão ver que há muitas contradições. Eu vou voltar a falar de dízimos e ofertas. Ressurreição está faltando pouca coisa ainda, porque se eu estou fazendo este vídeo aqui é porque foi este que foi determinado para eu estar fazendo. Vamos lá no livro de Atos 17, vou fazer a leitura aqui, olha só o que está escrito, versículo 24 ao versículo 31, como está aqui, bem lindo aqui. Agora você aí que sabe ler, sabe interpretar como eu sei interpretar, a minha interpretação aqui do que eu vou ler rasga totalmente, é 100% contraditório do que está sendo dito aí. Então, mediante isso aqui, destrói as 7 igrejas da África, que está aí descrito em Apocalipse, como o que fala de templo. Inclusive aquela fala do Jesus chegar e dizer: a casa do meu pai não é para ser isso, não é para ser aquilo, né? Que é aquela troca de venda lá de escambo, né? Então quebra. Põe isso tudinho. Vamos lá, Atos 17, versículo 24 ao 31. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Eu discordo que fosse só de um homem, ou no mínimo 2 casais, senão não haveria sentido uma família. Só você parar para pensar, né? Para buscar em Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos, aqui está poetas, né? Considero profetas, de vocês disseram:
porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Aqui, queria até falar algo mais aqui, mas eu vou frear. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Fala a ressurreição. Eu convido vocês aí que nunca leram a Bíblia, que só vão assistir missa, eu não estou dizendo para vocês largarem de assistir. Eu gostava também, e culto. Leiam os 4 evangelhos, vocês irão perceber muitas contradições sobre ressurreição, trindade, dízimos e ofertas. Aqui nós percebemos nitidamente que é como se fosse Deus dizendo que através de um homem ele iria julgar o mundo. Esse homem aqui se refere a Jesus. Então, ora, Deus em carne, que criou todo o universo mediante um corpo de um filho que é citado como Jesus, e que ora ele vai julgar através desse filho, vai ser chamado de Senhor. E se percebe nitidamente aqui que é uma oferenda, como se fosse Deus oferecendo um homem. E ainda mais com passagens que diz que ele se fez carne nesse homem. Então, se fosse isso aqui, era uma oferenda, que é uma oferenda, então quebra. Ao meu ver, dizer que é o meu cálice, que se refere ao vinho e meu corpo. Beber e comer em memória de mim. Deus vai querer memória de um sacrifício desse, de uma dor dessa, de um sofrimento desse. Monstruoso, jamais. E sobre essa meu cálice, meu corpo, Isaías 66:3-4 quebra com tudo isso aí. Então só se tirar da Bíblia. Por isso que eu venho dizendo várias vezes que se tirar Isaías 66:3-4, como está aqui, língua portuguesa, que é a abominação, tanto oferecer libação quanto oferenda, o Jesus aqui é uma oferenda, mediante todo o contexto bíblico, que vem sendo descrito desde Gênesis 3:15. É só você ler muito bem e perceber. Então, quebrou aqui com o negócio de igreja. Agora vamos ainda aqui no livro de Atos, o mesmo Paulo, que afirma que ele não habita, que não se faz presença, que não recebe, que não quer nada, de feito por bom de homem, tão pouco um templo. Vamos para Atos 21. Eu vou só ler aqui, ter o final do comentário aqui, finalizar com um comentário, para não estender muito o vídeo. Eu poderia falar diversas passagens, o que eu venho falando eu vou cumprir, está aqui. Atos 21, versículo 20. Nós vamos ler até o versículo 23. Quando Paulo estava evangelizando, o que é chamado de ministério aqui. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei? Ali aqui se refere à lei mosaica. Eles foram informados que você ensina todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Mas é que o próprio Jesus na Bíblia, antes de, segundo aqui que houve da morte, como se Deus fosse precisar de um anjo para abrir pedra de túmulo, diz que foi para cumprir com a lei. Circuncidar é tirar um pedacinho do couro do membro do homem. Deus ia querer para algum homem, algum filho dele, cortar o pedacinho do piruzinho lá, para dizer que aí vai ser filho dele? Jamais, eu digo que não. Versículo 22 aqui, do Atos 21. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de vocês. Estaria aqui mentindo Paulo, mentindo. Um dos mandamentos é não mentir. E que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade. Olha só aqui a contradição. Para que ficar com essa missão aqui?
Ele não teria caráter. É que o próprio nome de Deus não teria caráter, segundo a Bíblia. Quase 100% aqui que eu digo. Falei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens, no dia seguinte, tendo purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Desculpa a expressão. E aí, pastores, padres, todos pregadores, o mesmo Paulo que está aqui afirmando em Atos 17, tanto em Atos 7, tanto quanto a conversa que teve entre o Natan e o Davi, diz aqui que Deus não habita em templo feito por mão de homem, não quer oferenda, não quer libação, não quer participar de nada disso. E isso aqui, sobre essa oferta, olha só a contradição de contexto em que o próprio Paulo é lançado aqui mediante os escritos em língua portuguesa. Eu acabei de ler, bem compassado, o que está escrito em Atos 17. E aqui ele vai com os 4 que se converteram ao chamado ministério, ao evangelho chamado Jesus na Bíblia, e vai oferecer no que é chamado templo. Então, rasguem da Bíblia, me desculpe a expressão, a maneira de falar, minha voz é alta. Tem pessoas que pensam que eu estou tomando minha cervejinha aqui em casa, pensam que eu estou discutindo com meus amigos, com os primos quando vêm aqui, conhecidos, amigos do meu coração e meus irmãos de paz de Deus, que eu falo alto. Então, tirem da Bíblia Isaías 66, 3, 4, onde o que é chamado Deus aqui, o Senhor, é contra a libação e oferenda. Rasguem da Bíblia Atos 17, rasguem da Bíblia Atos 7, rasguem da Bíblia aqui, ó, sabe disso, tem aqui, ó, Atos 21. Não tem como. Então, ficou um pouco extenso, não sei quantos minutos vai dar, e espero que vocês tenham gostado e vou esperar que refutem. Conquanto não há o que refutar aqui, não que eu seja dogmático, é incontestável. Agora, incontestável são as leituras que estão aqui, Deus não é contexto. Então, aquele grande abraço, e esse aqui eu espero que vocês compartilhem. Muitas pessoas dizem para mim, eu tenho até medo de curtir ou de compartilhar, porque foi nos ensinado que Deus é isso que está aqui na Bíblia, que Deus mata, que Deus é trindade. Isso aqui não é de Deus. Então, um grande abraço. Peço que compartilhem esse vídeo aqui, que seja o mais compartilhado até então, que trata de templo. E eu vou falar dos outros temas. Me perdoe porque eu não falei de dízimos e oferta, mas eu tenho os escritos totalmente. Está até no papel no ponto. Mas como estão me falaram que já está diminuindo o movimento, até aqui na Baixada de algumas igrejas, eu peço perdão para vocês, pregadores, mas Deus não é isso aqui. Vocês não que fecharam as portas, não vão morrer de fome. Os próprios irmãos que vão dar dízimo para vocês de 10%, que vou mostrar as controvérsias aqui mais uma vez em um só vídeo, pode ajudar vocês com cesta básica, até mesmo a conseguir emprego, porque Deus não é empresa. Aquele grande abraço.